Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a aula sobre o profeta Muhammad. A sua emigração para a cidade de Medina. Ele emigrou para a cidade de Medina, que antes se chamava de Yathrib. Antes, essa cidade de Medina hoje chamava-se Yathrib. Na época tinha 53 anos. O profeta Muhammad, quando emigrou para Medina, tinha 53 anos de idade. Depois de haver sofrido atentado de assassinato por parte dos senhores da tribo Quraysh. Falamos anteriormente que depois que começou a divulgar a religião, ou seja, o Islã, começou aquela perseguição contra ele, assim como aqueles que aceitavam o Islã. Então, tinha algumas cidades que ele ia pregar o Islã, era recebido com xingamentos, insultos e até agressões físicas. Mesmo assim, ele não desistiu de pregar essa mensagem ou essa revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, onde ele encontrou o refúgio, no caso, fugindo dessa opressão, dessa perseguição, e também para livrar aqueles novos muçulmanos que entravam, que aceitavam a religião, emigrou para Medina. Viveu nesta cidade durante 10 anos, convidando seus habitantes ao Islã. Neste período foi ordenado estabelecer a oração, pagar zakat obrigatório e as demais regras do Islã. Então, muitas das adorações começaram ali enquanto ele já estava em Medina. Então, sobre as orações, sobre o zakat, até mesmo a prática do jejum, todas essas revelações já aconteciam enquanto ele já estava em Medina. A pregação do Islã. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, estabeleceu em Medina a base da civilização islâmica. Então, colocando os sustentáculos da sociedade islâmica e revogando os códigos tribais, ensinando o conhecimento e assentando os princípios da justiça, retidão, irmandade, cooperação e ordem. Chegou em Medina, então, o Islã, digamos assim, ele já estava forte, porque muitos aceitaram o Islã, não havia essa perseguição, então colocou ali, por exemplo, uma das primeiras coisas que ele fez ali é criar o que é a irmandade entre as pessoas, tanto aqueles que vinham de Meca e aqueles moradores de Medina, mesmo não se conhecendo, mas ele formou ali uma irmandade, e assim o Islã foi se fortalecendo e também ensinando tudo que era do Islã, assim como tirando aquilo que era cultural e não estava de acordo com o Islã, por exemplo, também ele já revogava. Então, foi ali também, apesar disso tudo, as perseguições não pararam, a perseguição do povo dos pagãos de Meca continuou. Então é ali mesmo também onde se forma algum exército de muçulmanos para defender os muçulmanos, assim como aqueles povos, aquelas tribos que moravam em Medina, porque quando veio em Medina não só tinham os muçulmanos, tinham outras tribos não muçulmanas que moravam ali. Mesmo assim fez um acordo com aqueles que moravam ali e todos eles se reuniam, se juntavam para defender o que? Aquela cidade e aos moradores daquela cidade e principalmente o próprio Islã. Então esse foi um dos objetivos que o profeta Muhammad, quando chegou ali em Medina, fez. Logo aumentou-se o número de pessoas entrando no Islã, com isso muitas pessoas entravam no Islã. A maioria das cidades ali, as cidades de tribos da Península Arábica também, eram convencidos com essa verdade que o profeta Muhammad trazia. Então é ali em Medina onde alguns aqueles que o profeta Muhammad via que não, esse tem algum tipo de conhecimento, enviavam para algumas cidades, outras cidades, para divulgarem essa mensagem do Islã. Então dava ali a missão, vai num país tal ou numa cidade tal, e ali é assim que
o Islã foi se expandindo através do profeta Muhammad. Aquele conhecimento que ele passou aos seus companheiros, e eles também começaram a passar esse conhecimento para outras cidades, digamos, outros países também. E podemos dizer esse Islã que chegou até nós. Então foi através, ou a partir do ensinamento do profeta Muhammad e seus companheiros, aqueles que aceitavam o Islã. Depois eles se expandiram para ali na Península Arábica, e a partir da Península Arábica também outros começaram a expandir para todo o canto do mundo. Todos eram, por exemplo, o Islã que chegou até nós, todos que traziam eram pessoas formadas na religião? Não, eles tinham um conhecimento básico. Alguns, por exemplo, eram comerciantes, mas já tinham essa base do Islã. Aqui estamos saindo na época do profeta Muhammad. Na época do profeta Muhammad foi ali em Medina, depois a Península Arábica, mas estou falando até os anos atuais. Então, até os anos atuais, o Islã em algumas regiões chegou através de quê? Alguns que eram comerciantes, mas muçulmanos. Mas através dos ensinamentos que eles tinham do Islã, o comportamento, a conduta, como essas pessoas tratavam as pessoas, esses comerciantes, algumas pessoas aceitavam o Islã. Então é assim que se expandiu o Islã em todo o canto do mundo. Mas, como a gente acabou de falar, é uma conduta que o profeta Muhammad passou. Aquela boa conduta, bom comportamento, como tratar a pessoa, como tratar os vizinhos. Falamos aqui que em Medina existiam algumas tribos que não eram muçulmanas. E mesmo assim o profeta Muhammad conviveu com essas tribos, conviveu tranquilamente, com paz. Então é isso que ele repassou e é isso que os seus companheiros levaram para a Península Arábica, e da Península Arábica já o Islã chegou em qualquer outro lugar do mundo. O falecimento do profeta Muhammad faleceu no mês lunar de Safar. Então veio a falecer o profeta Muhammad no mês de Safar, 11º ano de Hijra, após haver completado e entregado sua mensagem. Então, disse que o profeta Muhammad ele morreu somente depois que cumpriu a sua missão profética. Ou seja, depois de tudo ser revelado a ele, ou seja, a mensagem do Islã foi revelada. Terminado tudo que era de ensinamento do Islã, ou seja, o permitido é isso, o não permitido é isso, o muçulmano tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, cumpriu toda essa missão, então ele veio a falecer. E depois que ele faleceu, nada mais foi revelado, nada do Alcorão foi revelado após o seu falecimento. Então, isso porque a mensagem já estava completa, ou podemos dizer, já está completa. Não há acréscimos ou uma diminuição de alguma coisa do Alcorão. Então, veio a falecer depois de ter completado a sua mensagem. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, adoeceu em estado febril e faleceu, e acabou falecendo quando completaria 63 anos de idade. Então, faleceu aos 53 anos. Então, vimos que depois que ele recebeu a profecia, aos 40 anos, viveu 13 anos em Meca. Nesses 3 anos, sempre pregando o Islã e chamando as pessoas para a adoração de um e único Deus. Então, passou esses 13 anos chamando, só existe um e único Deus. Tem que se livrar da adoração de várias divindades, da adoração de ídolos. Foi isso, nos 3 anos, fazendo ou tendo essa missão, chamando essas pessoas para adorar um e único Deus. E depois que foi a Medina, viveu 10 anos. Então, nos 10 anos é onde, como a gente também falou, se fortaleceu a religião, o Islã se fortaleceu. Então, ali é onde vinham os ensinamentos da religião de forma geral, sobre a oração, sobre o pagamento de zakat, sobre o jejum, como é que o muçulmano deve se comportar com as pessoas, com os idosos, com os velhos, com as crianças. Então, tudo isso aconteceu nos 10 anos. Então, 13 anos em Meca e 10 anos, totalizando aqui os 23 anos. Então, são aqueles mesmos 23 anos também que falamos anteriormente que durou a revelação do Alcorão. Ou seja,
desde aquele primeiro versículo que foi revelado para ele na caverna de Hira, no Monte de Luz, Jabal al-Nur. Então, durou 23 anos. Desses 23 anos, são 13 em Meca e 10 na cidade de Medina. E a gente vai saber depois sobre o significado de testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah. Aqui estávamos conhecendo um breve resumo sobre o profeta Muhammad. Então, a gente vai saber agora sobre qual é o significado do testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Isso é que a gente vai saber logo em seguida. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.